Apocalipse, capítulo de número 5. Nós estamos no último sermão da série A Jornada do Filho de Deus. Foi uma série que nós iniciamos no início de abril, falando sobre o percurso desde a encarnação até o momento agora de coroação do Cristo. Então nós passamos pela encarnação de Jesus, depois a via dolorosa envolvendo o padecimento e o sofrimento do Cordeiro, do servo, como registrado em Isaías 53. Na semana passada, o pastor Diego pregou sobre o Cristo ressurreto, as implicações da ressurreição, e hoje nós falaremos sobre a coroação do Cordeiro, a coroação de Cristo Jesus, já após a sua ressurreição, no seu estado de glória, no seu momento de ascensão. Apocalipse capítulo 5, a partir do versículo 1, diz assim: Eu vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Eu vi também um anjo forte, talvez aqui um serafim, que proclamava em grande voz: Quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: Não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos um de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, raça, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdote, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra e debaixo da terra e sobre o mar e tudo que neles há, estava dizendo àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: Amém. E também os anciãos prostraram-se e adoraram. Vamos ter mais uma palavra de oração. Se puder, feche os seus olhos. Peça ao Senhor que fale com você nessa hora, que o Espírito Santo abra o nosso entendimento e disponha o nosso coração a uma atitude de temor, de obediência. Peça ao Senhor que tire todo o ruído de preocupação, de inquietação da sua alma, e que a sua mente, a sua atenção sejam tomadas cativas a Cristo Jesus e à voz do Senhor que fala por meio da sua palavra. Ore ao Senhor nesse momento, peça graça a Deus. Senhor, nós acabamos de ler a tua palavra, e nós cremos que a palavra do Senhor é a verdade, e nós suplicamos em nome de Jesus, que o Senhor nos dê ouvidos que ouvem, e corações que respondem à palavra do Senhor. Nos dê sensibilidade para discernirmos o que assim nos diz o Senhor. Pedimos isso em nome e para a glória de Jesus. Amém e amém.
Para onde caminha a humanidade? Um certo cantor e suposto poeta brasileiro já levantou essa pergunta, esse questionamento em algum momento. Para onde caminha a humanidade? Para onde a história está rumando? Qual será o desfecho de tudo isso que nós conhecemos como existência? Veja, essa não é uma questão meramente contemporânea dos poetas vivos. Essa é uma questão existencial, é uma questão humana. Vira e mexe, nós estamos nos questionando para onde nós estamos indo. Para onde essa estrutura chamada de mundo, de universo, de história humana, para onde está caminhando? E há algumas possíveis respostas a esse questionamento. A primeira delas tem a ver com uma filosofia linear, otimista e evolutiva da história. Veja, alguns vão dizer o seguinte: para onde caminha a história? A depender do ponto de vista, por exemplo, dentro do iluminismo, de Kant, de outros, eles olhavam para a história dentro de uma progressão, de uma crescente, onde no fim das contas nós teríamos um mundo melhor. A partir de quê? Da ciência, da razão, da instrumentalidade humana. Vale salientar que, dentro do contexto do iluminismo, o homem é colocado como medida de todas as coisas. Então, a história caminha para um bem maior, porque o homem está evoluindo. E nesta evolução humana, a ciência evolui, a suposta moral evolui, as relações sociais evoluem. E aí, quando nós olhamos para a história, a pergunta é: será que nós estamos evoluindo realmente enquanto raça humana? Ou a barbárie é uma relação de causa e efeito que sempre se repete historicamente? Quando a gente olha para a história, a gente percebe que todo idealismo, seja por trás do iluminismo, do hegelianismo, do materialismo histórico de Marx, ou de qualquer outra visão de mundo filosófica, sempre se deparava com a frustração do caos. Veja, depois desse momento de considerar que a razão e a ciência tiraria o homem de um estado de opróbrio e colocaria ele numa posição mais elevada, o que é que aconteceu logo depois? Você lembra, historicamente? E aí, o que é que aconteceu nesse período histórico? Você sabe, o último maior evento do mundo. Não, lá atrás, o último maior evento do mundo desde então. Uma pista assim, feita eu faço lá para os meus meninos. A Segunda Guerra Mundial. Só isso, a pista é bem fácil assim. A Segunda Guerra Mundial. E a Segunda Guerra Mundial coloca em xeque toda a esperança no homem e na ciência. Porque toda aquela suposta ciência, a evolução do cientificismo moderno, ao invés de trazer possíveis soluções de melhoria para a humanidade, levanta e suscita agora a última maior crise mundial já vista, a guerra. Agora o homem, com todas as ferramentas, com as técnicas e com o saber elaborado, ele é capaz de fazer agora melhores armas do que antes. E o que parecia ser sinônimo de esperança, se torna o gancho para uma nova barbárie. E de novo, a esperança linear, evolutiva, de um mundo melhor, a partir de pressuposições da filosofia, vão por água abaixo. Outros, então, de uma forma um tanto quanto mais espiritualista, vão dizer: não, a história ela é cíclica. E aí eles trabalham a perspectiva do que Nietzsche chamava de eterno retorno. É aquela ideia, é a imagem de que, na verdade, o mundo nunca vai acabar, a história melhora e piora, porque no final das contas nós damos giros infinitos, como se fossem loops eternos ao longo do tempo.
Então, esse negócio de passado, de presente, de futuro, é algo que nós categorizamos do ponto de vista da didática para estabelecer para nós uma sensação tempo e espaço, mas não existe isso. No final das contas, nós estamos dentro de uma espiral infinita e o mundo está dando giros e giros e giros e giros. Então, de repente, nós estamos lá em cima, depois lá embaixo, e nós temos evolução, depois temos barbárie, e no final das contas, a história nunca termina, porque ela é cíclica e orgânica. Vale salientar que dentro desse ponto de vista, inclusive alguns teólogos protestantes discutem um desfecho da história como se fosse um grande retorno ao Éden e o mundo novamente voltaria a uma circular. Veja, essa não é a perspectiva bíblica, mas é uma perspectiva de se ler a história. Uma terceira perspectiva é uma perspectiva um tanto quanto cética acerca da história. E talvez, mais uma vez, o citando aqui, Nietzsche foi a pessoa mais responsável por isso. Para onde nós estamos indo? Para onde está caminhando a história? Se você perguntasse para Friedrich Nietzsche, ele diria assim para você: para lugar nenhum. Para lugar nenhum. Porque, na verdade, não existe absolutamente nada que faça sentido nesse mundo. Absolutamente nada. Isso que você acha que faz sentido para você, está dentro de uma construção dialética, daqui a pouco deixa de fazer sentido, porque, na verdade, nada faz sentido no mundo criado. Essa questão de mundo de valores, de estruturas de valores, isso aí é uma questão de percepção. O mundo é basicamente construído por uma estrutura de força e fraqueza. E qual é o final da história, Nietzsche? O vazio. O vazio. Absolutamente o nada. Mas então a gente vai para a teologia. E desde o século IV, mais especificamente na patrística ali com os pais da igreja, um homem chamado Agostinho de Hipona, também teólogo e filósofo, ele costumava olhar para a história dentro daquela perspectiva da cidade de Deus, da cidade dos homens, e há um livro fascinante sobre isso. E ele diz, na verdade, o que é a história e para onde está caminhando a humanidade. Se fizéssemos essa pergunta, por exemplo, a Agostinho, ele diria: a história é o palco através do qual o Senhor nosso Deus estabelece os seus planos eternos e ela está caminhando para um fim. E que fim é esse? É o fim onde Cristo e a sua igreja triunfam eternamente. A história não é linear do ponto de vista de que nós estamos em evolução e melhorias dentro dessa estrutura, dentro dessa caixinha. A história não é circular nem cíclica. A história, ela não é uma grande caminhada em rumo ao vazio, mas a história é teleológica. Ou seja, ela é definida por propósitos eternos. Por que eu estou falando tudo isso? Porque Apocalipse, capítulos 4 e 5, estão colocados exatamente ali para alinharem a nossa visão acerca da história, sobretudo do final da história. Quando a gente lê o livro de Apocalipse, vou fazer uma pergunta aqui. Quem aqui nunca leu o livro de Apocalipse por inteiro? Levante a mão, não precisa ter vergonha, não. Levante a mão se você nunca leu por inteiro. Temos alguns que não. Alguns levantam a mão assim, ó. Eu sei, irmão, eu sei, não tem problema nenhum. Se você não leu por inteiro, está tudo certo, está tudo bem. Eu sei que às vezes dá um pouco de medo a gente ler histórias de bestas emergindo da terra, do mar, e de repente parece que nós estamos lendo um pouquinho de Senhor dos Anéis, ou Crônicas de Nárnia, ou coisa dessa natureza. Mas veja, só para que você entenda, o livro de Apocalipse, ele recebe esse nome porque o objetivo dele não é enigmar a história, pelo contrário, é desvelar, descortinar, revelar o que estava encoberto. Enquanto que nós vamos até Apocalipse e lemos o livro dizendo assim: olha, aqui o Senhor está escondendo as coisas, os enigmas. Não, é o contrário. O livro de Apocalipse foi escrito exatamente para desvelar, tirar o pano, tirar a cortina, descobrir aquilo que estava encoberto. É daí que vem a palavra apocalipse, revelação. Mas, para nós, talvez, do mundo ocidental, 2000 anos depois, o tipo de literatura que nós temos em nossas mãos é estranha, mas não aquela época. É importante dizer que o Apocalipse como livro, ele está dentro de uma estrutura literária chamada literatura apocalíptica,
que já era usada comumente no primeiro e no segundo século da era cristã. Por exemplo, se você é um pouco mais curioso, você pode pesquisar o Apocalipse segundo Pedro, esse é Apocalipse segundo João. Mas no segundo século, você teve uma profusão de escritos, vários escritos que eram chamados de pseudepígrafos, ou seja, eram textos que não eram escritos pelos apóstolos, mas recebiam a assinatura com o nome dos apóstolos para ganhar força e peso nas igrejas, como documentos circulares. E aí você tem vários textos que são escritos, inclusive fora dessa estrutura chamada igreja, e que tem essa mesma formulação. E o que é que Apocalipse faz? O livro de Apocalipse nós vamos contar uma história através de imagens, de metáforas que se movimentam o tempo inteiro. Então, há uma história, há uma prosa, há uma conversa por trás, há um pano de fundo histórico, literal, que agora vai ser narrado através de imagens. E essas imagens vão se movimentando. E de repente eu entendo um pouquinho aqui, depois um pouquinho ali. E aí há um autor chamado William Hendricks, que escreveu um livro há um bom tempo chamado Mais Que Vencedores. E nesse livro ele diz assim, o livro de Apocalipse, ele tem uma mensagem única que se repete 7 vezes ao longo do livro. E basicamente você lê um pedaço, aí depois você lê outro pedaço e conta a mesma história, e depois a mesma história, isso por 7 vezes. A diferença é que cada vez que ele reconta a história, ele usa imagens diferentes que ampliam o entendimento da história que foi contada lá atrás. A pergunta então é, qual é o eixo central da história por trás de Apocalipse? Para entender isso, você precisa lembrar do contexto em que ou no qual os crentes que receberam esse documento se encontravam. Veja, estamos no primeiro século da era cristã. Qual era a marca da igreja do primeiro século? Sofrimento, perseguição. Veja, se você chega no ano 70, antes disso, obviamente, você já tem toda a movimentação não estruturada e não institucionalizada de perseguição contra o movimento cristão. A gente lê o livro de Atos, por exemplo, e a gente percebe que a perseguição e o sofrimento caracterizaram a igreja do primeiro século. Mas depois, você tem uma institucionalização da perseguição por parte do império. Talvez o primeiro nome que surge aí na história com essa força de uma perseguição estruturada é o famoso Nero. E agora você está comigo aqui no ano 70 depois de Cristo, mais ou menos anos 70. O que é que Nero faz? Nero olha para aquele movimento que era crescente, aquele grupo que estava ganhando força, ganhando espaço, e é interessante como a história se repete, porque quando a gente volta lá para o Egito, quando os descendentes ali de José e o povo hebreu começa a crescer, se torna um tipo de ameaça, e o que é que a gente faz? A gente oprime, a gente persegue, a gente sufoca, a gente emudece, a gente coloca mordaças na boca, a gente amarra os braços, a gente torna escravo, para que eles não cresçam e se sobreponham à nossa liderança, ao nosso governo. O mesmo acontece com Roma. Agora você avança trocentos anos na história, e você chega no primeiro século, e o que é que Nero faz? Ele vê a crescente daquele grupo, os do caminho, os cristãos, e de repente ele começa a estruturar uma perseguição. A história conta, se é verdade ou não, nós não sabemos, que ele foi capaz de atear fogo na própria cidade e lançar a culpa sobre os cristãos. A partir daí, o que já era ruim se tornou pior. A perseguição, que já era uma realidade, foi intensificada. E os crentes começaram a ser ainda mais perseguidos, lançados em arenas, se tornaram, alguns deles foram queimados, feitos de tochas vivas. Mas a história fala que a perseguição não parou aí. Você avança um pouquinho mais. Chega comigo agora mais ou menos no ano 90 depois de Cristo. E tem um camarada que os historiadores dizem que chegou a ser pior do que Nero. Domiciano. Domiciano era o terrível. Se Nero era o grande estrangulador dos crentes, Domiciano era conhecido como o empalador dos cristãos. Esse foi o mais terrível deles.
E claro, há uma discussão se o Apocalipse foi escrito antes ou depois do ano 70, se foi no ano 90, e nós não iremos entrar nesse mérito, mas o que eu quero que você entenda é que o crente que está recebendo esse documento era alguém que estava debaixo de uma perseguição intensa, agora sistematizada, estruturada e ordenada por parte do império. Essa era a realidade. Era ser cristão no primeiro século, era assinar uma sentença de risco de morte todos os dias. Então, pega esse fio aí. Você está vivendo num contexto de perseguição e recebe uma carta. E quem é o autor dessa carta, deste documento? É o próprio Cristo. Porque as visões são dadas por Cristo a João, para que fossem entregues à igreja. Ele vê e ouve aquilo que Cristo mostra no céu e na terra. Ele é o autor dessa mensagem. E que mensagem, então, o Senhor Jesus gostaria de compartilhar com João e conosco? A mensagem era muito simples, irmãos. Era uma mensagem de esperança e de encorajamento, para que aqueles cristãos continuassem perseverando na fé em Cristo Jesus, mesmo diante das atrocidades, mesmo quando debaixo da força dos seus algozes, mesmo sofrendo retaliação e hostilidade do mundo. A mensagem apocalíptica é: permaneçam, continuem esperando no Senhor, continuem avançando na fé. Por quê? Aí entra o capítulo que nós lemos. Porque a história está nas mãos de Deus e porque o Cordeiro venceu. Porque o final da história não é o caos. O final da história não é a derrocada da igreja. O final da história não é o esmagamento dos cristãos. O final da história é Cristo e a sua igreja triunfando sobre todos os seus inimigos. E essa história vai se desdobrando. Por exemplo, você encontra no livro de Apocalipse aquela imagem em um dos blocos em que duas testemunhas saem às praças para anunciar a palavra de Deus. Você lembra disso? E de repente elas são quase que assassinadas em praça pública. Deixam os seus corpos a céu aberto. Os inimigos trocam presentes. Eles estão celebrativos porque supostamente tripudiaram sobre as testemunhas do Senhor. Quando a gente vai lendo Apocalipse, a gente descobre que aquela imagem das duas testemunhas são imagens referentes à igreja de Cristo. A igreja é aquela que verdadeiramente testemunha do Senhor. Aí de repente, no meio daquela celebração inimiga, diz que veio um vento. E aquele vento tornou as testemunhas vivas outra vez. Elas se puseram de pé pela força que lhes fora soprada, e diz então que agora elas saíram a anunciar outra vez o juízo do Senhor. E fogo saía da sua boca, da boca deles, das testemunhas, e consumiam os seus inimigos. O final era a vitória de Cristo e da sua igreja. Uma outra imagem aparece em Apocalipse, desta vez é uma mulher que está grávida. E diz que uma fera, um dragão, está querendo devorar o que estava no seu ventre. E essa fera sai à procura da mulher. A preocupação primária da fera não era com a mulher, mas era com aquilo que ela carregava no seu ventre, a criança. E diz então que a fera sai a perseguir até que a criança nasce. E ela então esconde essa criança e foge depois para o deserto. E então, vendo a fera, vendo o dragão que não poderia comer a criança, o que é que ele faz? Ele agora passa a perseguir a mulher. Essa mulher é escondida no deserto e depois refugiada no Senhor. Que imagem é essa? É a mesma imagem das testemunhas. Uma perseguição severa, a igreja de Cristo sendo perseguida, porque no final das contas, o intento de Satanás era perseguir Cristo. Mas uma vez que ele venceu, agora indignado, o reino das trevas persegue aquele que recebe o próprio nome do vencedor. Persegue a igreja. E essa igreja que foge, no primeiro momento amedrontada, ela termina a sua história refugiada no Senhor.
Essa história vai se repetindo, bloco a bloco no livro de Apocalipse. E qual é o desfecho final? Chegamos agora no final de Apocalipse, capítulo 19, capítulo 20. Você tem a meretriz, a grande Babilônia se levantando, o falso profeta e a besta emergindo. Duas bestas emergem. E agora parece ser o fim do povo de Deus. Os inimigos são maiores do que antes. Uma força maior agora se levanta, disposta a destruir a igreja de Cristo. Até que no capítulo 19, houve-se um grito, um alarido, estampido em todos os lugares da terra e nos céus. E qual era o grito? Caiu a grande Babilônia. E mais uma vez o império das trevas é esmagado pelo poder do Cristo que saiu vencendo para vencer. E então no capítulo 20, Satanás, que é preso para não enganar as nações, tem ali o seu último momento reservado para se abrir o lago de fogo e enxofre, onde Satanás, os seus anjos e os seus súditos, bem como o próprio inferno, será lançado. E aí você chega no final do livro, e no final do livro de Apocalipse, o que é que você tem? Capítulos 21 e 22, novo céu e nova terra. Já não tem mais inimigos. Satanás, a meretriz, o falso profeta, todos eles caíram, foram derrotados, e o final da história é: eu vi descendo dos céus a nova Jerusalém como uma noiva ataviada. Essa é a imagem. E aí o livro termina, e esse é o final da história. Mas de onde parte tudo isso? Os capítulos 4 e 5. Eu estou dizendo tudo isso para você entender como é que o livro se estrutura. Ele está dizendo assim: olha, você pode ter esperança. Você pode enfrentar os inimigos com esperança, com coragem, com intrepidez e com ousadia. Tentarão sufocar a igreja e silenciá-la. Algumas vezes ela estará tão frágil e fraca que parecerá até mesmo morta. Mas João recebe uma visão e uma mensagem que introduz e que se antecipa a todos esses eventos de cartaz, de destruição, de catástrofe. E que visão é essa? O trono está ocupado. O Senhor nosso Deus reina. Ele está sentado no alto e sublime trono, como viu o profeta Isaías. A história está em suas mãos. O futuro está diante dos seus olhos. O cordeiro que tinha a aparência de que estava morto é também o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, aquele que venceu. E então nós temos cânticos doxológicos que se repetem. Só no capítulos 4 e 5 você tem 5 cânticos que são entoados, mostrando que no final das contas, toda a história deve ser lida, vista e antecipada a partir da perspectiva do trono de Deus. Os capítulos 4 e 5 têm como tema central o trono de Deus. Ou seja, eu estou com um livro na mão, os capítulos posteriores, capítulo 6 em diante, você tem os selos sendo abertos, cavalos e cavaleiros, morte, guerra, destruição, fome, atrocidades por todos os lados. Mas então eu consigo ler com calma no coração, com tranquilidade na alma. Por quê? Porque me foi dado antecipadamente a imagem de que tudo é regido a partir do trono. A história não está à deriva. Quem está no poder e no controle não são os soberanos desta terra. Não são os príncipes, não são as potestades, não são os reis, não são os imperadores. Quem está no centro da história, no centro de comando do universo, é o Senhor nosso Deus. E Ele reina através do seu ungido, do Cristo. Capítulos 4 e 5 tem uma imagem muito interessante. O capítulo 4 tem o trono e a primeira pessoa da Trindade, que não é mencionada como Pai, mas as referências todas apontam para Deus o Pai assentado no trono. E são atribuídos a este ser divino que está no trono
louvores. É tributado a Ele adoração, glória, honra e força, geralmente conectados ao aspecto da criação. Capítulo 4, Deus é adorado porque Ele é o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Agora chegamos no capítulo 5. No capítulo 5, você tem uma mudança de foco. A pessoa da Trindade, que agora assume a cena, é a segunda pessoa, a saber, o Filho Jesus. E eu, claro, não vou expor detalhe por detalhe do texto, porque senão a gente ficaria numa vigília, mas eu queria chamar a sua atenção para alguns detalhes. Primeiro, diz que quando João, ele ainda contemplando aquela sala do trono, ele viu o ser divino, o Pai, com um livro na mão. Agora ele começa a enfocar a sua visão naquele livro. E de repente bate um desespero. E o desespero é: ninguém é digno de abrir o livro. E ele dá detalhes deste livro. Veja, quando a gente pensa em livro, nós precisamos lembrar que estamos falando de talvez aí um rolo de papiro, no máximo de pele de cabra, de pele de bode, se fosse no Nordeste aqui. E aí nós temos um rolo, um pergaminho, é isso que nós temos aqui. E ele dá um detalhe, dizendo que estava na mão direita, na destra, na mão de força. A ideia é, aquele livro ninguém poderia arrancar de suas mãos. Esse é o detalhe do texto. Veja, o narrador está dando detalhes a um livro. Esse livro está na mão direita, significando que a história está plenamente segura nas mãos do Deus Todo-Poderoso. E ninguém há que possa arrancar esse livro das suas mãos. Ninguém, absolutamente ninguém, porque está na sua mão direita. Segundo detalhe, diz que o livro está escrito por dentro e por fora. O que não é absolutamente nada comum. Naquela época, assim como hoje, você tem os livros que são escritos, e geralmente você tem uma capa aqui, mas na época não tem capa de pergaminho. Geralmente no pergaminho, no máximo, você tinha um endereço. O endereço que eu digo agora é endereçado a o remetente, o destinatário, era o máximo que poderia haver. Mas ali diz que o livro é escrito por dentro e por fora. O que é que significa isso? Significa dizer que tudo estava feito, a história já estava plenamente decretada e determinada, e não havia absolutamente nada a ser acrescentado. Tudo já estava posto, tudo já estava completo, tudo já estava fechado, já havia um decreto final, a história estava pronta. Outro detalhe que aparece no texto é que esse livro, que estava na mão direita, escrito por dentro e por fora, estava selado com 7 selos. O que significa isso? Você lembra que no mundo antigo também a forma de você autenticar um tipo de correspondência era através do selo de cera. Era uma forma de você autenticar, dizendo, olha, aquilo é meu, pegava o seu anel de selar, colocava na cera e carimbava. Era uma forma de dizer assim, isso me pertence, é meu, é legítimo. A segunda relação com o selo tinha a ver com violação e inviolabilidade. Veja, um documento selado, inclusive com 7 selos, é a ideia de um documento inviolável. Inviolável. Pertence a alguém. Alguém tem o direito sobre aquele documento. E ele está fechado inviolavelmente. 7 selos, completamente fechado. O número 7, no livro de Apocalipse, tem essa ideia de completude. Então é um livro que está completo no seu conteúdo, mas ele também é um livro inviolável, de modo que agora João olha e diz que nos céus e na terra se procurou alguém que pudesse tomar o livro das mãos daquele ser divino, abrir o livro, a começar desatando os seus selos. E o que é que o texto diz? E ninguém foi achado digno. Preste atenção nessa palavra. Ninguém foi achado digno. O que é que João faz? Ele chora. O que é que implicava dizer ter o livro, mas o livro fechado? Veja, a ideia do livro fechado não era apenas de que o fim não foi revelado. Mas o livro fechado implicava em dizer que a execução da história havia sido prejudicada. Há um comentarista bíblico
Grant Osborne, que ele vai dizer algo muito interessante. Ele diz assim: quando João olha e ele vê um livro fechado, e esse livro tem a ver com o plano eterno de Deus para a história, alguns dizem desde a primeira até a segunda vinda de Cristo, o plano de redenção, e ele está fechado, está dizendo assim: alguma coisa deu errado na história. É uma história sem esperança. É uma história sem execução. O livro está fechado. Que esperança podemos ter? Aí de repente, um anjo brada com uma boa notícia que trouxe grande consolação ao coração de João. Ele disse: não chores. Não chores por quê? O leão da tribo de Judá, e ele faz menção ao texto de Gênesis, quando Jacó, já Israel, falando com seus filhos, diz: ó Judá, você é meu leãozinho, e de você, desse grupo, dessa família, dessa tribo, virá o rei, o prometido, o Messias. A raiz de Davi é uma menção de Isaías, que aponta para a dinastia davídica, ou seja, do trono de Davi virá o rei. Por que esses títulos messiânicos aparecem aqui? Imagina a cena comigo, eu estou caminhando já para o fim. A cena é o seguinte: você está numa sala real, o soberano rei está sentado, ele tem um livro. De repente alguém entra na sala, e aquele livro, vamos imaginar o livro como o recebimento de toda a autoridade do governo. Eu agora estou assumindo o governo, eu vou receber as chaves do governo literal e oficialmente. O rei está sentado e ele tem o livro, as chaves da história em suas mãos. Mas quem a governará? Quem a levará ao seu cumprimento? Quem a executará perfeitamente? Aí entra alguém. Esse alguém tem a aparência de leão e ele é descrito em 2 títulos messiânicos: o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Por que o anjo faz questão de mencionar esses 2 títulos messiânicos? É para mostrar que ele é digno de tomar o livro e de abrir os selos, porque ele é o legítimo herdeiro do trono. Essa é a leitura, entenda o que está acontecendo. Ele é verdadeiramente o filho do rei prometido. O apóstolo Paulo vai dizer que quando Cristo ressuscitou e foi assunto aos céus, foi-lhe dado pelo Pai o direito de reger as nações e de governar para Deus sobre todos os povos. De modo que quando a história se consumar, o escrito bíblico vai dizer que Cristo vai devolver ao Pai o governo de todas as coisas. Mas o Pai o entregou. Toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Veja, essa é a imagem. Agora ele entra. E talvez alguém pudesse perguntar: quem é esse? E a resposta seria: ele é o legítimo herdeiro do trono. Ele tem o direito de ter o livro. Ele tem a autoridade de receber o livro e de desatar os selos, porque ele é verdadeiramente o rei, o filho prometido, o Messias, o Salvador de todos os povos. É ele. Ele foi o prometido lá desde os primórdios. Ele é verdadeiramente o herdeiro. Por isso que ele é o leão da tribo de Judá, por isso que ele é a raiz de Davi. Ele é o verdadeiro rei prometido, o Messias. Mas há um segundo detalhe. Este rei, que é um leão, ele ouviu, veja, eu ouvi que tinha um leão, o anjo falou, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Ele ouviu. Quando ele se volta e ele olha, o que é que ele vê? Um cordeiro. Ele ouve sobre o leão, ele vê um cordeiro. E aí há um detalhe no texto que diz que tinha um cordeiro como se estivesse morto.
Mas como é que ele estava morto se ele estava de pé? Porque o texto diz, eu vi de pé um cordeiro, como se estando morto, como se estivera morto. Havia certamente marcas do sofrimento deste cordeiro. Aqui, irmãos, há algo que deve trazer ao nosso coração maior devoção e adoração. Existe algo que Cristo carrega como marca do seu sacrifício eternidade adentro. Veja, a começar pela encarnação. Jesus ressuscitou em corpo. E ainda que ele seja divino, plena e perfeitamente divino, uma das consequências da sua obra de salvação foi permanecer em corpo. E há uma imagem aqui de que talvez eternamente Cristo carrega no seu corpo a imagem, um emblema do seu sacrifício. E João vê um cordeiro como tendo sido morto. É a lembrança perpétua, escute isso, para todos aqueles que um dia estiverem diante de Deus, de que só estão ali porque o cordeiro foi morto aqui. Eternamente, não apenas aos nossos ouvidos, mas aos nossos olhos será pregado o Evangelho, de que nós só estaremos com Ele, porque Ele esteve conosco, através do sacrifício do seu Filho. Há alguma imagem, há algum emblema, há uma insígnia que está agora estampada no cordeiro, e quando se olha para Ele, o sacrifício é lembrado. Sabe, irmãos, o preço que Cristo suportou pela sua e pela minha redenção não terminou na cruz, permanece na eternidade. Ainda hoje, na eternidade, o Senhor Jesus, Ele, não sei se a palavra seria sofrer, mas implica sobre Ele o custo da nossa redenção. Os efeitos da nossa redenção, ainda hoje, estão sobre Cristo. Quando o cordeiro, então, aparece na cena, aí o texto chega no seu ápice, e diz assim, ele é digno, não apenas porque ele é o legítimo rei, mas ele é digno porque ele morreu, para comprar para Deus um povo de toda tribo, língua, raça e nação. Ele é digno porque ele morreu e ele venceu. Sabe, irmãos, por que João pôde ser consolado diante daquela cena, e nós podemos ser consolados hoje? É porque, independente dos cenários que se colocam diante dos nossos olhos na história, nós temos também essa mesma certeza: o Cordeiro venceu. E aí há o paradoxo da fé cristã, é que ele vence pela fraqueza, ele vence através do sacrifício. E é estranho isso, mas é exatamente belo. E nas bem-aventuranças, há uma bem-aventurança específica que diz assim: bem-aventurados os pacificadores, por quê? Eles herdarão a terra, conquistarão a terra. E aí qual é o paradoxo? Como é que alguém conquista sendo manso? Como é que alguém conquista sem força do braço, sem o grito? E a grande beleza daquela bem-aventurança aparece aqui, onde Cristo vence em fraqueza. Ele vence na morte. Por 3 vezes, João ouve falar sobre o aspecto da morte de Cristo. Meu irmão, você e eu, que estamos caminhando na direção de uma habitação eterna com Deus, só temos lugar nessa habitação por uma razão: porque o Cordeiro morreu. O Cordeiro foi entregue em nosso lugar. E se Jesus não tivesse morrido no seu e no meu lugar, não teríamos esperança histórica. Se Jesus não tivesse morrido vitoriosamente em nosso lugar, nós não teríamos como olhar para a história com otimismo. O Cordeiro morreu e o Cordeiro venceu. E ele sentou-se ao trono. O final do livro de Apocalipse mostra que o Cordeiro de Deus está no trono. E ele não tem apenas o livro da história em suas mãos,
mas Ele tem a sua vida nas suas mãos. Ele tem a minha vida. Ele tem esta igreja em suas mãos. Ele tem todas as coisas em suas mãos. Tudo lhe pertence, porque Ele é o cordeiro, não um cordeiro frágil, mas o cordeiro que tem 7 chifres, a saber que tem toda a autoridade e todo o poder. O cordeiro de onde partem 7 espíritos, o cordeiro que vê, que enxerga todas as coisas e que tem a plenitude do ser divino nele mesmo. Esse cordeiro venceu. E a pergunta é, e qual foi a resposta de todos aqueles que estavam presentes? Porque aí você tem no texto 24 anciãos, que muito provavelmente é uma imagem da igreja, 12 tribos, 12 apóstolos. Você tem os 4 seres viventes, uma representação da criação. Você tem anjos ao redor do trono, prestando louvores, milhares e milhares, milhões de milhões e milhares de milhares, estão diante do trono de Deus. E todos eles estão prostrados e estão adorando. Sabe, irmãos, qual deve ser a nossa resposta a esse cordeiro que venceu? Não deve ser outra, senão a adoração. Nós precisamos viver aqui uma antecipação dessa glória eterna, vivendo o melhor dos nossos dias, para o louvor da glória de Deus. A resposta da criação, a resposta dos céus, a resposta da terra, a resposta dos homens, a resposta dos anjos, aquele que está no trono e que venceu, é a adoração. Você foi criado para isso. O final da história será de Cristo reinando e da sua igreja o adorando.